Facebook, um abraço aos irmãos do Facebook, na paz do Senhor Jesus. E os irmãos aqui no YouTube mais tarde. Vamos postar aqui mais tarde, os irmãos aprenderem em casa. Vamos titular a mensagem. Qual o significado das três áreas em que Jesus foi tentado, né? Mateus, capítulo 4. Vamos estudar. Essa tradução aqui diz assim, irmão. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aí tem um ponto. Tem um pontinho. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha aí, ó. Depois teve fome. O 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Olha aí, ó. Audácia. Ele quem? Jesus, porém respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ponto. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em pedra ou em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. 8. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. É aqui a nossa meditação. Está conosco aqui nessa noite o pastor Leandro, pastor Marcos Antônio, e para nós é uma honra ter os irmãos aqui conosco, viu? E à noite nós estamos lá no clamor, né? Isso é uma maravilha. Bem, o Mocival já está aqui ao vivo conosco, a paz do Senhor Jesus, Mocival. O assunto hoje é um assunto bom. Estamos reformulando, já falamos essa semana sobre esse assunto, mas semana passada, né? Mas vamos reformular o assunto sobre tentação. 3 áreas. Jesus foi tentado em 3 áreas. Nós temos a área física, emocional e espiritual. Jesus foi tentado nessas 3 áreas. Primeiro, na física. Os irmãos podem observar, irmão, quando Jesus Cristo é tentado aqui, na primeira tentação aí, Jesus está em terra, está no solo, está pisando no chão, está no solo. Então é uma tentação totalmente humana, física, realmente esse mundo. Então observa. Se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha a audácia. Por quê? Porque ele percebeu que Jesus estava com fome. 40 dias sem se alimentar, 40 dias e 40 noites. Então Jesus teve fome. Nesse período ele não sentiu sede. A Bíblia diz que ele sentiu fome. Então é nesse momento que Satanás se apresenta para lançar a sua primeira tentativa. Se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Primeiro nós temos uma palavra de dúvida. Satanás está jogando uma verde, certamente para colher uma madura, assim como ele fez com Eva. Com Eva ele disse assim, ele falou assim, podeis comer todas as árvores do jardim, todas as árvores do jardim? Aí a Eva disse, não, de todas as árvores não. Não, de todas as árvores podemos comer, agora dessa não. Porque disse Deus, no dia que nós comermos, a gente morre.
Aí o diabo tinha jogado a verde para colher a madura. Foi a oportunidade. Certamente não morrerei, porque Deus sabe, olha o diabo, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão se tornar como Deus, porque isso sempre foi a visão de Satanás. Se tornar como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, com Jesus, ele faz essa tentativa. Se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Primeiro eu quero mostrar para os irmãos por que a palavra se tu és Filho de Deus, se tu és. Primeiro, para quem está em casa, está entrando agora. Nós apenas lemos Mateus 4 e meditamos do primeiro versículo até o versículo 10, que é o que eu li aqui nessa noite. Mas muitas vezes nós esquecemos de fazer um análise profundo sobre o assunto. Quando o diabo diz, se tu és o Filho de Deus, é porque Satanás, ele já vinha estudando Jesus, vendo Jesus em toda a trajetória. Os irmãos acham que aquela foi a primeira tentação. Não foi. Eu vou mostrar para os irmãos que ela não foi, aquela ali não foi a primeira tentação. A tentação do deserto. Não está dizendo que ela foi a primeira tentação. Não diz isso. Então vamos lá. Quando é que o diabo começa a tentar um ser humano? Quando se torna rapaz ou ainda como criança? Claro que ainda como criança. Então o diabo já começa a dar uma invertida no ser humano como criança. Como criança, o diabo já começa a induzi-lo ao pecado. Então, a mesma coisa ocorreu com Jesus. Ali não foi a primeira tentação. Então, vamos ver aqui. Como se trata do próprio Satanás, não está falando aqui de um demônio qualquer, ou de um anjo caído qualquer, ou de um espírito qualquer, está falando do próprio diabo tentando Jesus. Isso significa dizer que Satanás usou todos os seus adeptos para tentar Jesus. Primeiro é preciso você entender o que eu vou transmitir para vocês agora. Quando você pega Efésios 2 e versículo 2, a Bíblia usa a palavra príncipe no singular. Então, a palavra príncipe no singular é uma palavra direcionada diretamente ao chefão, a Satanás. Quando você pega o mesmo livro de Efésios, capítulo 6 e versículo 12, a Bíblia usa a linguagem da palavra relacionada a príncipe, no plural. Príncipe, principados. Então, esse príncipe que é o diabo, que dá ordem aos principados, e os principados dão ordem às potestades para realizar esse trabalho de tentações na humanidade. Eu acredito que todos esses demônios, ou esses principados, estiveram ali tentando Jesus. Eu acredito que a tentação do deserto é a última invertida de Satanás. Então é sobre isso que nós vamos meditar com os irmãos, só para você ter uma análise comigo, viu? Entrar aqui na forma como eu estou expressando para os irmãos. É a última tentação de Satanás com relação a Jesus nessa questão. Que a Bíblia diz que ele se ausentou até momentos oportunos. Teve outras tentações. Mas em relação a essa que envolve o corpo, que envolve o sentimento e que envolve o espírito, essa daqui foi a última, pelo que se percebe. Então vamos lá. Nós temos aqui no deserto o próprio diabo, o próprio Satanás. Não é um anjo qualquer não, é o próprio Satanás, é o próprio chefe. De acordo com o que eu falei para os irmãos de Efésios 2, versículo 2. Então, ele está lançando aqui suas últimas investidas. Tu é o Filho de Deus? Ora, claro que ele sabia que era. Claro que ele sabe. Mas aqui é uma tentação. Tu é o Filho de Deus? Se tu é o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Aí Jesus Cristo entra com a palavra para nos dar a entender que a nossa guerra
Não se trata, não é uma guerra física, carnal. E não é com uma espada física que se vence. Né? Diz a Bíblia que as armas da nossa milícia, aqui da nossa guerra, elas são espirituais e poderosas em Deus na destruição das fortalezas. Né? Então nós temos o que aqui? Nós temos Jesus usando a palavra para destruir o intento de Satanás. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só que o diabo tira Jesus agora do solo, terra, solo, e leva ele para uma altura que não é tão alto, mas é uma altura. Ele já não está mais no solo. Aqui já não se trata mais de uma tentação física, em termos de que eu estou com fome, preciso comer para matar a minha fome. Não tá, aqui não é esse que eu vou apresentar agora, não é mais uma tentação que envolve o teu físico nessa necessidade de se alimentar. Essa tentação agora, ela envolve um conteúdo importante que está aqui dentro. É a alma. E para os irmãos que estão em casa, é claro que quando você estuda a Bíblia, né? Eu estou falando para muita gente que estuda a Bíblia. Quando você estuda a Bíblia, você encontra 3 expressões bíblicas na palavra alma. A primeira expressão da palavra alma está em Isaías 53. E você estuda do 3 até o versículo 10, você vai se deparar com Cristo derramando a sua alma na morte. Então aqui nós temos a alma expressada pela Bíblia como sangue. Já no Getsemane, lá no capítulo 26, né, de Mateus, você vai se deparar com 26, 27, Mateus, você vai se deparar com Jesus no Getsemane dizendo: minha alma está profundamente triste até a morte. Né? Então, a alma aqui, nós não temos mais uma visão voltada para o sangue. Nós temos uma visão agora voltada para o sentimento. Então, momento a Bíblia trata a alma de sangue e momento a Bíblia trata a alma de sentimento, que é o que eu estou apresentando para os irmãos. Só que no capítulo 2 do Gênesis, quando Deus fez aquele ídolo, né? Depois soprou nas narinas e o homem tornou-se uma alma vivente. Então aqui nós já temos a Bíblia tratando da alma em questão do homem na sua totalidade. Então, o homem é uma alma vivente na sua totalidade. O homem tem uma alma, ou seja, tem sangue, e o homem tem sentimento. Tudo está relacionado à alma. O homem em si, ele é uma alma vivente. Né? Aí a Bíblia vem descrever nessa questão, que os irmãos podem se aprofundar aí nos estudos dos irmãos. Então vamos lá. Satanás agora pega Jesus e leva até o pináculo do templo. Ele não está mais no solo embaixo, ó. A tentação aqui é uma tentação superior a essa primeira aqui. Primeira que eu estou falando na nossa meditação aqui. Então, ele diz assim para Jesus: olha, tu é o Filho de Deus? Então, pula-te daqui para baixo. Mais uma vez, ele lança a dúvida, a semente da dúvida, para depois apresentar a tentação. Se tu é o Filho de Deus, pula-te daqui para baixo, porque está escrito. Aqui nós temos o diabo apresentando as Escrituras. O salmo idolatrado pelos cristãos e até pelos judeus, pelos católicos, que é o Salmo 91. Então o diabo apresenta para Jesus o Salmo 91 e diz: olha, Deus vai dar ordem aos seus anjos para que você nunca tropece com teu pé em pedra. Então você pode atirar daqui para baixo. Você pode pular. Pula. Olha aí o diabo. Como é que se vence uma tentação como essa? Como foi que Jesus venceu? Jesus venceu o diabo dizendo, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não é pelo fato de você ser um cristão, de você ser um crente, que você vai se atirar de um despenhadeiro para baixo. Você vai pular de um viaduto, aí eu quero ir morar lá com Deus do céu, aí pula para se matar. Você perde a tentação, porque isso, Jesus está mostrando aqui que essa é uma ação de Satanás. Para os irmãos que me fizeram pergunta: pastor, a pessoa que se mata, tirou a própria vida, tem salvação? Bem,
Para a pessoa que se matou, tirou a própria vida, ele caiu na tentação de Satanás. E todas as vezes que o homem e a mulher caem numa tentação, ele se prostra diante do diabo. É o que eu vou apresentar agora. Ele se prostra diante do diabo. Então vamos ver agora. Essa tentação, aqui no pináculo do templo, nós entendemos que é a tentação da alma. Por que, pastor, que é a tentação da alma? Porque tudo que acontece na vida do homem, se você recebe uma boa notícia, se você recebe uma má notícia, se você recebe qualquer coisa que vem até a sua mente, até o seu coração, tudo pousa na sua alma. As coisas boas pousam na alma, como também as coisas ruins. Eu entendo que a alma do ser humano é como se fosse um pano de coar café. A borra fica tudo lá. Joga tudo lá no pano e o que é de borra, o que é de sujeira, fica tudo lá. Por isso que a Bíblia não diz que Deus veio salvar o espírito. A Bíblia diz que Deus veio salvar as almas dos homens, as almas, porque é a alma aonde pousa tudo isso. Em relação ao espírito, a Bíblia diz que o Senhor nos vivificou. Em relação ao espírito, Efésios 2, versículo 1. O Senhor nos vivificou. Agora, em relação à alma, a Bíblia diz que Ele veio para salvar as nossas almas. Então, há uma diferença aqui. Então, vamos ver lá. Se alguém bateu em você com palavra, olha o sentimento, lá dentro. Vou te apresentar algumas referências que comprovam isso. Quando você pega Mateus, você pega o livro de Mateus, capítulo de número 18, e você estuda do 22 até o 35. Você vai ver que um homem perdoado, o Senhor perdoa ele de 10 mil denários, olha, a dívida está perdoada, você não deve mais nada, mas ele tinha uma pessoa que devia a ele apenas 100 denários. E ele não conseguiu perdoar. Então imagine você, 10 mil denários não foi suficiente, o perdão de 10 mil denários não foi suficiente para limpar o coração, a alma daquele homem que estava contaminada. Ele botou o rapaz na cadeia que devia a ele 10 mil, 100 mil denários, colocou na cadeia, as pessoas que estavam junto viram toda a cena, foram falar para o senhor dele mandou chamar ele e disse: olha, servo malvado, te perdoei de toda a dívida, porque tu me suplicaste, não devia tu ter agido de igual modo? Então, toda a dívida voltou para ele de novo, ele foi encerrado na cadeia e tudo que era dele foi tirado. Aí no 35 Jesus conclui a parábola dizendo: assim para meu Pai, se o coração não perdoar de cada um as ofensas a seus irmãos. Olha aí, ó. Então, eu estou falando da alma. Veja o que é que repousa na alma do ser humano. Vamos agora para a segunda carta de Paulo escrevendo a Coríntios, lá no capítulo 2 e versículo 10. Olha Paulo aí, ó. Eu perdoei, até parece que ele não tinha certeza. Eu perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de Cristo, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Paulo está dizendo que quando nós não perdoamos, a nossa alma fica totalmente laçada por Satanás. Por isso é importante perdoar. Então, voltando aqui para o nosso análise, 5 e 6 de Mateus, capítulo 4, para quem está entrando agora. Então, no pináculo do templo, já não é mais solo, pináculo do templo, lá em cima, ponte daqui para baixo, tentação da alma. Deus vai dar aos seus olhos para te pegar lá embaixo. O diabo cita na escritura. Deus vai dar a ordem aos seus anjos para te pegar lá embaixo, se você não tropeçar em alguma pedra. Ou para que você nunca tropece em pedra. Aí Jesus responde para o diabo. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E essa agora não está mais no solo, não está mais no pináculo do templo. Essa agora é uma tentação totalmente espiritual. Ela não envolve o teu corpo físico, ela não envolve o teu sentimento, a tua alma, ela envolve o teu espírito. Essa aqui, que eu vou apresentar agora, ela é importantíssima para você fazer análise conosco aqui nessa noite e ver
se você tem caído em alguma dessas tentações. Vamos lá. O diabo pega Jesus agora e leva até o monte mais alto. O monte mais alto não é o Monte Everest. Ele é considerado o monte mais alto do mundo. Mas não foi para o Monte Everest, porque o Monte Everest é um solo. Olha, é um solo. Quando as Escrituras falam que Satanás pegou Jesus e levou para o monte mais alto, o monte mais alto nessa gramática espiritual, está falando de um segundo céu. Não é nem do terceiro céu, é do segundo céu. É o monte mais alto, que é exatamente até onde Satanás pode chegar. Segundo céu. Satanás não pode chegar no terceiro céu, Satanás não pode chegar no quarto céu, no quinto céu, no sexto céu e muito menos no sétimo. Ele não pode chegar. Mas ele ainda pode chegar no segundo céu. O primeiro céu que nós estudamos na Bíblia é apresentado como o céu das águias, o céu dos pássaros. O segundo céu que nós estudamos na Bíblia é apresentado como o céu das potestades dos ares. É o que eu falei a princípio, quem está entrando, os irmãos que estão aqui dentro, na congregação, que está em casa. Quando você pega a sua Bíblia, eu já citei, vou citar de novo. Efésios 2, versículo 2, você vai se deparar com um príncipe, no singular. A palavra está focando, está mostrando para nós que aqui é o próprio diabo, que domina as potestades e a humanidade sem Deus. Pode ver lá o texto. Já em Efésios 6, versículo 18, Paulo começa dizendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Então aqui nós temos um príncipe que governa sobre os principados e potestades. Então, foi exatamente para esse lugar que Satanás levou Jesus. O monte mais alto, tratado de segundo céu, ou céu das potestades dos ares. Então, lá de cima, isso em fração de segundo, minuto, Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo. E a Bíblia faz questão em dizer, e a glória deles. Quando fala a glória deles, a Bíblia está apresentando, mostrando que Satanás tem aqueles demônios que são da sua alta confiança. Existem demônios que são da alta confiança de Satanás. Ele não está nessa esfera de potestade. Está na esfera de principados. O que é príncipe? Príncipes são aqueles que comandam as potestades. Então, são demônios da alta confiança de Satanás. Então, lá em cima, a glória deles. Ou seja, aqueles demônios que estão mais próximos de Satanás, que servem a Satanás mais perto dele, a Bíblia diz que eles vivem em luxo, em prazer, glória deles. Quando o anjo de Deus desceu para trazer o recado para Daniel, que já estava com 21 dias de oração, diz a Bíblia que o príncipe daquele lugar, o príncipe daquele país, daquela cidade, impediu. Quem lê as escrituras assim de uma vez, assim, sem meditação, acha que a palavra está direcionada ao rei daquela cidade, mas não está. Está relacionado ao demônio que dominava o rei daquela cidade, aquele país. Então Deus agora mandou o arcanjo Miguel para guerrear nas potestades dos ares, e o anjo desceu e trouxe a informação para Daniel, e falou isso que eu acabei de mencionar, né? Que ele foi impedido. Então, meus irmãos, aqui nós temos uma tentação espiritual. Tudo que tu está vendo é meu. Tudo. Você diz assim, pastor, Satanás é um tremendo mentiroso. Verdade, você está certo. Você pega João 8, versículo 44, Jesus diz que Satanás é o pai da mentira. Então, tudo que está relacionado à mentira provém dessa fonte chamada Satanás. Mas há um dado falado pelos sábios que diz o seguinte, que um grande mentiroso sempre diz uma grande verdade.
E nesse momento, Satanás está falando uma grande verdade. Tudo que tu está vendo é meu. Eu dou a quem eu quiser. Olha o diabo. Tudo que Jesus estava vendo naquela visão, irmão, Deus havia dado para o homem, para Adão, para o homem. Deus, quando formou o homem, disse: olha, tu tem domínio sobre as aves. Para ter domínio, tem que estar acima. Sobre os peixes do mar, sobre os répteis, animais da terra. Então, Deus colocou o homem sob o domínio de tudo isso. Mas o que foi que aconteceu? O homem pecou. Então, o pecado do homem, com esse pecado, ele entregou para o diabo. Então, o diabo está falando aqui uma verdade. Tudo que tu está vendo é meu e eu dou a quem eu quiser. Aí aqui, agora é que entra a questão espiritual. Portanto, se me adorares, olha o diabo aí, se me adorares, tudo será teu. Agora eu vou mostrar para os irmãos quem é que adora a Deus. Quem adora a Deus não é sua carne. Quem adora a Deus não é sua alma, nem é sua alma e nem é sua carne. Tudo bem, diz a Bíblia. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Mas as Escrituras dizem no Novo Testamento, e foi Jesus quem revelou em João 4, versículo 24. Deus é Espírito e busca adoradores que adorem em Espírito e em verdade. Então, o que adora a Deus é o Espírito. O Espírito do homem vivificado é que adora a Deus. Entendeu, igreja? Então, o diabo está tentando Jesus em que área? Na área espiritual. Tudo que tu está vendo é meu, eu dou a quem eu quiser, portanto, se me adorares, tudo será teu. Eu pergunto para os irmãos, tem uma tentação maior do que essa? Essa tentação ela é maior do que a tentação do corpo, carne, alimento. Essa tentação ela é superior, ela é maior do que a tentação da alma. Essa última tentação é a pior de todas as tentações. É a tentação que leva homens e mulheres a se destruírem na cobiça de terem, de terem, de terem. Aí você vai se deparar no Brasil com homens velho, barbada, barba branca, velho, riquíssimo, e roubando, e roubando, e roubando, e roubando, e arrancando, e arrancando, e arrancando. E é como diz a Bíblia, quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. É Satanás, igreja. Então, essa tentação que envolve o Espírito é a pior de todas. E agora é aqui que eu quero trazer uma reflexão para os meus irmãos aqui na igreja, os irmãos, e para quem está em casa, para quem vai ouvir a mensagem no YouTube daqui a pouco. Veja, meus irmãos, essa tentação espiritual, ela tem levado homens e mulheres de Deus a se destruírem na sua vida de intimidade com Deus. Pode acreditar no que eu estou dizendo para os irmãos. Olha, você vê os cantores evangélicos, por exemplo, eles começam a louvar, e louvam até bem. Daqui a pouco, eles se tornam objeto de adoração. Já não estão mais adorando a Deus, eles estão aqui recebendo a adoração. Do mesmo jeito com relação aos pregadores, na sua maioria. Eles se tornam ídolos. Quer dizer, eles nem perceberam que caiu na maior tentação. É horrível. Então vamos lá. Tentação do corpo, tentação do sentimento, tentação do espírito. Essas três tentações Jesus venceu dizendo não, não. As duas primeiras, Jesus disse não. E a terceira tentação, eu quero que você pare em casa para ouvir aqui comigo agora o que foi que Jesus disse. Jesus olhou assim para Satanás e disse: para trás de mim, Satanás. Quando você estuda essa palavra, para trás de mim, ela está dizendo o seguinte: quem está em casa, faça análise profunda comigo agora. Para trás de mim. Quando Jesus diz, para trás de mim, Satanás, você precisa entender que Satanás estava dando tudo para Jesus. E ele disse, para trás de mim.
Jesus disse, para trás de mim, riqueza desse mundo, prazer desse mundo, elogios desse mundo, tudo que está relacionado à fama, Jesus disse, para trás de mim. Quando Jesus fala, para trás de mim, Satanás, embora a palavra está sendo direcionada a Satanás, mas você precisa ver o pacote. Você precisa ver o diabo e o pacote, aquilo que estava sendo oferecido. Agora, em cima disso, eu quero apresentar a visão de Paulo. Esse foi o único que expressou, foi o único. Pedro não expressou isso, pelo que eu já li. João não expressou isso, Tiago também, e os demais que eu estudei, que eu li, procurando, não expressou. Eu só vi Paulo expressar isso. Paulo considerou o seu passado como esterco para ganhar a Cristo. Então, como você faz uma análise profunda sobre Paulo, considerando o seu passado como esterco, ficando para trás e avançando para ganhar Cristo, então, o seu passado considerado como esterco estava as amizades do Sinédrio, dos fariseus, porque Paulo foi, para quem não sabe, Paulo foi fariseu, e a palavra fariseu, para quem não sabe, quer dizer doutor da lei. Paulo foi mestre, foi doutor da lei. Então, quando ele diz que tudo era esterco, ele está colocando tudo no pacote. Ele está dizendo que tudo aquilo não era mais nem menos do que algo do Satanás. Depois, Paulo já velho disse assim, olha, eu não me julgo que tenha vencido, ou seja, eu não julgo que eu já estou seguro, salvo. É isso que ele está falando. Mas de uma coisa eu sei, disse Paulo, é que havendo me esquecido as coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão diante de mim. Olha, igreja. Então, pegando Paulo, pegando Jesus, lá na última tentativa de Satanás lá em cima, do segundo céu, e olhando os argumentos de Paulo, aí encaixa. Ou seja, a única forma de nós sermos livres, primeiro, crendo no Evangelho, crendo em Jesus, recebendo o Evangelho em nosso coração, e eu vou dar um esclarecimento para os irmãos, porque tem crente que precisa aceitar Jesus hoje, que tem que dizer assim, pastor, eu aceitei Jesus, mas quando você começa a fazer coisa errada, você acabou de negar Jesus. Então tem que aceitar Jesus de novo. Jesus é a mensagem, Cristo é a palavra, é a mensagem. Quando você aceita a mensagem, a verdade, você passa a viver. Quando você retrocede, você desviou dela. Tem muita gente dizendo que é crente quando estão desviados da verdade. Então veja, quando você faz uma análise profunda sobre essa tentação do Espírito, igreja, essa tentação desse campo espiritual, você percebe o quanto nós somos necessitados de entendimento, de conhecimento e, acima de tudo, de buscarmos a Deus. Orarmos a Deus. E aqui eu quero falar algo que é importante para você na sua vida. Jesus Cristo, na condição de Filho de Deus, ele acabara de orar e jejuar 40 dias e 40 noites. Só na Bíblia só tem 3 homens que apresentam esse sacrifício. Primeiro Moisés, 31 e versículo 32, lá do Êxodo. Depois nós temos Elias, após comer um bocado dado pelo anjo, ele anda, caminha 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber. E por último nós temos Jesus. Elias é uma representação dos profetas, é o cúmulo dos profetas, é uma base. Jesus falou isso ao falar de João Batista, disse que João Batista era Elias. Então, é uma base. Moisés fez isso porque Deus, através de Moisés, traz a glória da primeira aliança. E Jesus, sendo a própria aliança, agora por último ele faz o sacrifício de 40 dias e 40 noites. Sendo assim, a segunda glória é superior à primeira. Então Jesus, ele é a própria glória. Ele é a própria... Deixa eu explicar direito.
Jesus Cristo, homem, é a própria manifestação do invisível no visível. Então, jejuando 40 dias e 40 noites. Você diz assim, pastor, eu preciso jejuar, pastor? Precisa. Se você não orar e jejuar, você não vai ter inspiração. Você pode estar no altar pregando o evangelho, mas você não tem inspiração, você não tem revelação. Você fica sem revelação, você fica sem conteúdo. Sem nada. Pastor, mas Jesus já fez o sacrifício. Jesus fez o sacrifício. Agora chegou a minha hora. Não é um sacrifício que eu vou fazer para a salvação, porque o sacrifício da salvação foi Jesus que fez. Esse sacrifício que eu faço é para que eu permaneça nesse plano. É isso que eu quero questionar com os irmãos agora. Vamos lá. Na carta aos Efésios 6, versículo 18, Paulo falou o seguinte. Olha Paulo aí. Efésios 6, versículo 18. Disse Paulo, olha, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dado não abrir a boca a palavra com confiança. Ué, Paulo não é um salvo pela graça? Sim, mas ele está dizendo que a oração é a respiração da alma. Quando ele fala orando em todo tempo, ele está dizendo que a oração é a respiração da alma. A pessoa que não respira, não tem oxigênio no sangue, não tem oxigênio no cérebro, amanhece aqui trambecando dentro de casa porque falta oxigênio no cérebro. A pessoa que não tem, olha, que não respira, que não tem esse bom oxigênio, adoece e acaba morrendo. É esse oxigênio que trata de levar o sangue, trazer o sangue, circular no nosso corpo para termos uma vida saudável. Temos que ter uma boa respiração. O cristão deve ter que fazer exercício, né? Com a sua própria inspiração, soprando, engolindo o vento, soprando. Isso é muito importante. O evangelho não é diferente. Quem não ora, não respira bem. Falta oxigênio. Quem não ora, morre. Quem não ora, se desvia. Fracassam, perde o vigor, perde o prazer pela Bíblia, perde o prazer por tudo, perde o prazer pelo culto, perde o prazer por tudo. Faltando oração, falta oxigênio no campo espiritual, e faltando oxigênio, a pessoa morre. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão da oração. Eu quero levar a tua visão agora para Lucas 18, e você estuda comigo do primeiro versículo até o versículo 8. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Satanás luta incansavelmente para você não orar, meu irmão. Satanás luta incansavelmente para você não orar, minha irmã. E quando você é um homem de oração ou uma mulher de oração, Satanás ainda chega para te enganar. E você acha que a oração é aquela disciplina dentro do templo. E não é. Paulo está dizendo que a oração é em todo o tempo. Pastor, eu amanheci o dia hoje, pastor, pastor, eu nem orei. Por que você não orou? Porque no seu cérebro, na sua mente, colocaram na sua cabeça que a oração é só aquela que você faz dentro do templo. E essa é uma visão católica. Não é uma visão bíblica. A oração é em todo tempo. Você está dando um carro dirigindo, está orando. Mas tem que estar vigiando os pés, né? Para frear na hora certa, né? Você está orando, né? Está dirigindo o carro, está orando. Está pilotando a moto, está orando. Está trabalhando, está orando. Está soldando, né? O irmão Paulo aqui que é soldador. Está soldando, está orando. Está capinando, está orando. Está brocando, está orando. Está lavando a roupa do marido, está orando. Está cozinhando a comida, está orando. Cuidado para não deixar a insosso nem salgado. Mas está orando. Então, o que falta em muitos crentes é entendimento sobre o assunto.
Pastor, então me explica, Jesus foi para o deserto, ele orou lá no deserto. Sim, mas depois do deserto, Jesus orou em muitos lugares, todo o tempo. Jesus orava todo o tempo, direto. Por quê? Porque Jesus é caminho, a verdade e a vida. Eu tenho que trilhar por ele, eu tenho que ver o exemplo dele, para me seguir. A forma como ele venceu Satanás, a forma como ele se locomoveu, como ele andou, eu tenho que olhar. Por quê? Porque ele é caminho, verdade e vida. Então eu tenho que ver, para que a vida de Deus esteja na minha vida. Então veja, meus irmãos. Primeira tentação, humana. Segunda tentação, sentimental. Terceira tentação, espiritual. Jesus venceu a tentação física. Como? Dizendo não para Satanás. Jesus venceu a segunda tentação. Como? Dizendo não para Satanás. Jesus venceu a terceira tentação. Como? Dizendo para Satanás, para trás de mim. Agora eu quero te apresentar Tiago 4, versículo 7. Olha o que diz Tiago 4, versículo 7. Ainda que o diabo esteja colado em você, olha o que foi que disse Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e se faz isso orando. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Agora, voltando para o princípio da mensagem, eu disse para vocês que o que o diabo disse para Jesus, que tudo é dele. Agora veja os contextos. Vou apresentar aqui dois livros, irmão, que é arrepiante. Primeiro, 1 João 3, versículo 8. João disse que quem peca é do diabo. É uma palavra reta, direta, sem distorções, sem curva. Quem peca é do diabo. Agora veja, Romanos 3, 23, disse Paulo, todos pecaram. Então observa, Deus tinha alguém na terra, igreja? Não tinha. Não tinha não, pastor Leandro. Não tinha. Deus não tinha ninguém na terra. Todo ser vivente da terra era do diabo. Entende agora porque que a Bíblia diz que lá quando ele estava tentando Satanás e a glória deles, o diabo e a glória deles, porque eles se gloriavam sobre tudo isso, dizendo tudo isso aqui é meu, é nosso. Olha lá, nós somos dono. Olha o diabo. Agora deixa eu dar aqui a palavra quase final para você compreender todos esses contextos. Tudo Satanás mantinha debaixo dos braços. Lá em Romanos 2 fala que, tanto Romanos 2 como Romanos 3, fala que os judeus que pecaram, vendo a lei, serão julgados pela lei. Os gentios que não tinham nenhuma lei, mas que pecaram, serão condenados. Então a Bíblia não descarta judeus e nem gentios. Só tem essas duas nacionalidades diante de Deus. Quem não é judeu é gentio. Pastor, eu sou chinês, pastor. É gentio. Se você não é judeu, você é gentio. Não importa a nacionalidade que você nasceu, o país, isso não interessa. Deus só tem duas nacionalidades. Quem não é judeu é gentio, quem não é gentio é judeu. Então veja. Todos pecaram. Toda a humanidade. Quando o Espírito Santo me converteu nos anos 80, no 88, 89, naquela mesma noite, Satanás entrou no quarto onde eu dormia, na casa onde eu estava dormindo. E eu morri. Eu passei algumas horas morto. Satanás, ele entrou lá onde eu estava e vinha como se realmente eu fosse uma pessoa dele. Ele veio para me levar. Mas de repente, naquela mesma noite eu tinha aceitado Jesus como meu Salvador. Mas de repente eu ouvi aquela voz, uma voz distante de mim, não estava perto, estava distante.
Aquela voz gritou, bradou e disse: clama meu sangue! Como eu estava morto, não podia falar, não podia abrir a boca, não podia fazer nada, mexer com nada no corpo, estava morto. Eu morri com os olhos abertos. Agora meu sentimento estava vivo, meu espírito estava vivo dentro de mim. Aí de repente eu comecei a clamar: o sangue de Jesus, todo o pensamento, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e fui clamando. E Satanás foi saindo, até que eu me vi livre do poder de Satanás. Essa é uma experiência que eu vou levar por resto da minha vida. E eu vou contar pelo resto da minha vida. Então, todos pecaram e por direito é do diabo. Toda a humanidade pecou e o diabo tem um certo direito, porque a humanidade pecou. Caiu na tentação dele. Mas deixa eu finalizar aqui para você. Está entrando agora. Romanos capítulo 8, versículo 1, é aqui que você precisa ver comigo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Eu não preciso nem eu ler a parte B do versículo. Já tem Bíblia que até tiraram, né? A parte B diz assim, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Paulo está dizendo que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. Agora eu vou te apresentar, nesse mesmo capítulo, 2 versículos, que é o 29 e o 30. No 29 diz o apóstolo Paulo que aqueles que Deus predestinou para serem conforme a imagem de Jesus Cristo. Conforme a imagem de Jesus Cristo. Sabe o que significa, igreja? Que nós precisamos orar e jejuar, assim como Jesus orou e jejuou. Viver uma vida com Deus, assim como Jesus, na condição de homem, viveu. Porque o texto está dizendo que nós fomos chamados para ser conforme a imagem. O que é imagem? Imagem é semelhança. O que é semelhança? É algo igual. Vamos descer agora para o versículo 30. Disse Paulo: aos que predestinou, a este também chamou. Aos que chamou, a este justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Então aqui nós temos uma escada. Primeiro fomos predestinados. Depois de predestinado, o Senhor nos chamou. Estamos aqui. Depois de chamado, nós fomos justificados. Já não somos mais do diabo. Você já não é mais do diabo, porque nós fomos justificados. Nós fomos perdoados e justificados. As nossas culpas não existem. Os nossos pecados foram apagados. Justificado é isso. E aos que justificou, a estes glorificou. O que é isso, pastor? Glorificou. O que é isso, pastor? Glorificou, quando você pega o profundo dessa palavra glorificou, está falando de vidas santificadas pelo Espírito Santo. Agora quero concluir um sermão mostrando 22 do Apocalipse, versículo 11. Começa falando dos impuros, começa falando dos incrédulos. Quem é impuro, continua em pureza. Quem é sujo, sujo mais. E vai mostrando. Agora, quando chega a tua vez e a minha vez, a Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é justo, seja justificado mais ainda. Olha aí, ó. Então, todo dia Satanás dá uma invertida para tentar você. Como é que você está? Simplesmente assistindo à tentação de Satanás? Ou está dizendo não para Satanás? Satanás tenta o homem todo dia, nos tenta todo dia. Quando ele não leva algum adepto para tentar você, ele vem sobre a tua mente. Você pega a carta aos Efésios 2, versículo 3, diz a Bíblia, que nós éramos guiados pelos pensamentos e éramos por natureza filho da ira. Claro que a palavra está no verbo passado. Era. Não somos ou não podemos ser mais. Quero finalizar mostrando 21 do Apocalipse, versículo 7, para os pregadores da graça. Os pregadores da graça diz que não precisa mais orar, nem jejuar, nem consagrar. São pregadores endemoniados, irmão. Cuidado com os pregadores da graça. A maioria deles são endemoniados. O diabo está na vida deles.
Então observa. 21 do Apocalipse, versículo 7. Diz a Bíblia, olha Jesus, aos que vencer. Ora, se o Senhor está dizendo aos que vencer, então tem uma guerra, uma luta aqui que é minha, não é de Cristo, é minha. Tem uma batalha aqui que sou eu que estou aqui na batalha. Aos que vencer, eu farei que se senta comigo ao lado do meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Ao que vencer, então nós estamos numa batalha. Sim, estamos numa batalha. Efésios 6, versículo 12, que uma batalha que não é contra carne e sangue, mas é contra principados. O pregador da graça diz que não existe demônio. Pegando essa mensagem de principado, apenas levado para ministros, para pregadores, para liderança, para falsa liderança. E não é só isso. E eu vou apresentar, quando a Bíblia fala potestade em Efésios 6 e 12, ela está falando no campo espiritual. Quando a Bíblia fala potestade em Romanos 13, versículo 2 e 3, ela está falando de coisa de potestade física, autoridades físicas, homens de governo físico. Então, em Romanos 13, a potestade está relacionada à terrena, coisa física. E Efésios 6 e 12 está relacionada à potestade espiritual, aos demônios, ao diabo. Não tem como esse pregador da graça nos enganar, a não ser que você queira se deixar enganar por eles. Aqui é outro departamento, já não pode me culpar. Nem filho meu pode me culpar. Porque nós estamos falando o Evangelho com clareza. Mensagem que vocês nunca ouviram. Vocês estão ouvindo aqui. Isso aqui não é para a glória do homem, é para a glória de Deus. Então vamos lá. Quer dizer, pastor, que eu não posso passar a noite toda dormindo? Não. Quer dizer, pastor, que eu não posso passar a semana inteira amanhecendo o dia comendo? Não. Então isso é a lei de Moisés? Não. Não é a lei de Moisés. Isso é responsabilidade espiritual. Então, quando você vê Jesus vencendo a tentação do corpo, do seu sentimento, da própria alma e do espírito, nós estamos vendo agora Jesus com zelo por esse corpo. Você pega o João 2 e 19, Jesus diz, destrua esse templo inteiro, dia eu levantarei. Toda vez que você luta para não cair na tentação, você está zelando pelo templo de Deus. Então essa é a nossa vez, de zelar pelo templo de Deus. E zelar pelo templo de Deus é orando, jejuando, é acima de tudo vigiando. E assim vai. Então, meus irmãos, essa é a mensagem. Eu vou pregar tudo hoje, vou pregar o que quarta-feira? Vou colocar em pé. Olha aí, pastor. Não é ligeiro o culto aqui? O culto aqui não tem maneira nenhuma, irmão. Ô, Jesus, a epidemia acabou, foi com um bocado de coisa, irmão. Acabou nada, irmão. E essa epidemia aí é uma permissão de Deus para os crentes se aproximarem de Jesus. Pode acreditar. Os que não são de Jesus, se mandam todos. Que são, vamos lá. Vamos colocar em pé. Levante as mãos, igreja. Deus eterno, Deus todo-poderoso, quero te agradecer, meu Pai, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui comigo, aqui nessa sala, pelos irmãos em casa, abençoe a vida de cada um, de cada uma, aqui no YouTube, mais tarde os irmãos vão ver em casa a mensagem. Meu Deus, abençoe copiosamente a vida de cada pessoa. No nome de Jesus Cristo, abençoe o clamor da meia-noite, nos ajuda para que possamos estar orando. Faz esta grande obra. Recebe, Pai, nessa noite esse culto e a nossa gratidão. Muito obrigado. Continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos. Amém, pastor. Maravilha. A paz do Senhor, meus irmãos de casa. Paz do Senhor Jesus aqui do YouTube.